A palavra que quero compartilhar com vocês hoje está baseada em 1 João capítulo 1, versículo 3, que diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Também Atos capítulo 2, versículo 42, que diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra sobre comunhão. O tema: comunhão. Comunhão vem do grego koinonia, cujo significado quer dizer participação em comum. Comunhão quer dizer participar das mesmas ideias, das mesmas crenças, dos mesmos valores, dos mesmos acordos. Comunhão é harmonia, comunhão é partilha, é compartilhar, é repartir. Essa é a ideia da palavra comunhão na Bíblia Sagrada. E na verdade, Deus nos criou para vivermos em comunhão, em comunidade. Quando nós não vivenciamos em comunhão, em comunidade, quer com Deus ou com os outros seres humanos igual a nós não estamos vivendo a razão pela qual nós fomos criados. Por isso, quero destacar que fomos criados para ter comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, as Escrituras nos ensinam que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Logo, Deus, que é um ser pessoal, Ele nos criou seres também pessoais, seres inteligentes. Não somos manipulados pelos impulsos instintivos, mas para agir por inteligência. Fomos criados com vontade própria, com capacidade para tomarmos decisões, fazermos escolhas, certas ou erradas, boas ou más. E também Deus nos criou seres com emoção, com sensações e sentimentos que influenciam o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa vida como um todo. Então Deus nos criou assim. Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança, porque assim Ele é, esse ser pessoal divino, um ser pleno, completo, perfeito. Deus também nos criou para sermos seres plenos. Nos criou para sermos seres completos, para entendermos quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele faz. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, Deus nos criou para termos comunhão com Ele, para compartilhar a sua vida com Ele. Logo, Deus nos compartilhou sua eternidade. Ele nos criou para a eternidade. Aqui nós estamos só de passagem. Aqui não é o nosso lugar definitivo, mas a eternidade no porvir. Deus nos criou para compartilhar a sua vontade, a sua santidade, a sua justiça, o seu amor. Deus quer que nós desfrutemos diariamente da sua pessoa e das suas obras.
Ele nos criou para, em comunhão com Ele, contemplarmos a sua grandeza, o seu poder, o seu amor, sua bondade, sua verdade. Deus nos criou para, em comunhão, adorá-lo e louvá-lo durante todos os dias da nossa vida. Por isso, querido, que o projeto divino original de Deus era que nós desfrutássemos dessa comunhão, desta intimidade, tivéssemos relacionamento com Ele como pessoa, diariamente, ter comunhão com Ele, andar com Ele, trabalhar com Ele, viver com Ele e para Ele. Deus nos criou para compartilhar as suas ideias, o que Ele pensa, o que Ele quer de você e de mim, de nós. Deus nos criou e compartilhou só coisas boas conosco. Ele fez tudo perfeito. Tudo que Ele fez foi muito bom. E Ele fez pensando em ti e em mim para compartilhar conosco, para desfrutarmos de quem Ele é e das obras perfeitas de suas mãos. Foi para isso que Deus nos criou. Mas também Deus nos criou para termos comunhão uns com os outros, na igreja e nos nossos relacionamentos diários com todas as pessoas. Deus nos criou. O texto de Atos diz que a igreja primitiva, eles perseveravam na palavra, que era a doutrina dos apóstolos, na comunhão. A comunhão, portanto, foi a segunda característica que norteou o rumo, o destino da igreja no primeiro século. Foi a comunhão. Porque fomos criados para manter comunhão uns com os outros. Não tem como vivermos sem comunhão. A igreja primitiva, como nós hoje, também, eles enfrentaram muitos problemas. No primeiro século, houve pelo menos 2 momentos na história de profunda dificuldade econômica, onde a pobreza prevaleceu muito grande na Palestina, no primeiro século. E a igreja, então, decidiu viver em comunidade. Não que eles formaram uma comunidade territorial fora de Jerusalém, como os essênios. Não. Mas eles decidiram viver em comunidade. Não que eles formaram uma associação, onde eles colocaram tudo que eles tinham, tudo no nome de todos. Não. Cada um tinha a sua vida. Cada um tinha seu trabalho. Muitos tinham seus bens, tinham suas propriedades. Mas eles não eram presos a isso ao ponto que voluntariamente, nesse período da igreja, eles abriram mão para compartilhar, para repartir com os que não tinham nada. O que eles tinham não os prendiam, mas faziam voluntários. Eram generosos com os pobres e com os necessitados. O texto sagrado diz que alguns deles chegaram a vender suas propriedades, vender os seus bens para socorrer naquele tempo, naquele período, os irmãos e as pessoas que estavam passando por profundas necessidades. Houve outro período na Bíblia Sagrada, mais na frente, na época do apóstolo Paulo, que foi algo interessante de lição para a nossa vida. Porque muitas vezes nós achamos que nós só podemos compartilhar com os que não têm, se temos bens ou propriedades.
Mas lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 2, Paulo estava elogiando a igreja da Macedônia, porque na campanha que ele fez para arrecadar recursos para ajudar os irmãos da Judéia que estavam passando por essa extrema pobreza, porque eles haviam sido expulsos pelo imperador romano e eles saíram sem poder levar nada. E aquilo trouxe uma consequência social muito grande naquele período para muita gente, para todos os judeus, na verdade. Mas os irmãos da Macedônia, o texto nos informa que eles tinham muita dificuldade financeira. Paulo chama de extrema pobreza que eles viviam. No entanto, eles repartiram, eles compartilharam o pouquíssimo que eles tinham com aqueles que não tinham nada. E esses foram os irmãos. A Macedônia era a igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia, que além de serem exploradas pelas guerras, consequências das grandes guerras nessa região, eram explorados pelos impostos e pelos comércios romanos. Mas mesmo assim, os irmãos de Tessalônica e de Bereia foram generosos com os irmãos da Judéia. Queridos irmãos, nós estamos enfrentando dias difíceis. Todo mundo sabe esse período que estamos passando. Não precisa falar, a mídia fala. Nós só precisamos sentir na nossa alma a dor de saber que existem muitos irmãos, muita gente, amigos e vizinhos, pessoas na nossa cidade, no interior do Amazonas, em todo o Brasil, no mundo todo. Missionários que estão em aperto. Em outros países, missionários brasileiros que estão passando dificuldades. E muitas pessoas. E o que nós precisamos fazer nesses dias é repartir o que temos. Muito ou pouco, mas graças a Deus que temos. Deus tem nos dado a graça de termos. Então, queridos, Ele nos deu para que a gente vivesse em comunhão com nossos irmãos e com as pessoas. Então vamos repartir o que temos. Vamos viver em comunhão uns com os outros, sabendo, queridos, que muitos estão passando por extrema dificuldade. Então é hora de a gente repartir, de a gente compartilhar, estender as mãos para aqueles que estão passando por necessidade. E a Escritura diz que a alma generosa prosperará. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente ao viver em comunhão com Ele e com os nossos irmãos e com o nosso próximo, uns com os outros. Vamos nesse período compartilhar o que temos com aqueles que não têm. E Deus, assim, abundantemente, derramará a sua bênção sobre todos nós, para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.